Olá, pessoal do nono ano. Seguinte, Lies. É... Não bebo água gelada para dormir, tá? Que prejudica a garganta. Enfim, vejam só, pessoal. Hoje nós vamos iniciar os trabalhos sobre um dos maiores conflitos da humanidade. Logicamente, alguns ocorrendo em áreas diferentes, certo? Porque muitas vezes os interesses não eram apenas de uma nação, de um povo ou de um determinado governo. Então, fora a Segunda Grande Guerra Mundial, aconteceram outros conflitos ao redor. E isso aí a gente vai dar uma esmiuçada depois, né? Eu vou trazer para vocês, a gente dá uma chafurdada aí, que tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Se o cara tirar um mês para falar sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, dá um mês ou mais, né? Muita coisa, certo? Cada detalhezinho conta, digamos, é muita coisa. Então é o seguinte, esta primeira parte a gente vai analisar, né, o que é que foi que levou a acontecer essa bagaça, certo? Que matou 6 milhões de judeus e bota mais gente aí na conta, infelizmente, né? Então, assim, só para dar uma clareada nas ideias, certo? Aquele povo lá da Primeira Guerra Mundial tá voltando agora com sangue nos olhos. Ou seja, os interesses agora são maiores, né? Territorialistas, armamentistas. E a gente pode até usar esse termo imperialista, né? Eu adoro esse termo, né? Império, né? Imperialista, né? Então é o seguinte, a Segunda Grande Guerra Mundial foi entre aliados e o eixo, certo? Ou pessoas que tinham perdido determinado território e queriam recuperar, ou que não tinham perdido, certo? E queriam pegar, anexar para si, para poder ter mais poder, certo? Então, seguinte, logo de cara a gente vê aí, vamos fazer o seguinte, certo? O eixo, né? Ou o povo do mal, né? Que, logicamente, vocês sabem que não existe ninguém bom e ninguém ruim na história. Existe quem faz o que é preciso para se manter no poder e ter o poder, certo? Em suas mãos. Então é o seguinte, certo? Por exemplo, nós temos aí o pessoal do contra, certo? Nós temos Alemanha, Itália, Japão. Do lado dos aliados, né, os mocinhos da história, né, aí nós temos o Reino Unido, Inglaterra, né, França, União Soviética e Estados Unidos e depois Brasil. Depois eu vou dar uma relembradazinha, umas questões interessantes do Brasil, certo? A gente também não pode esquecer do contexto geográfico da época, certo? Desde já, certo? Dá um alertazinho por conta que, no caso, né, da Itália, a Itália já vinha anexando países, algumas coisinhas, mexendo seus pauzinhos para, como é que eu vou dizer, não regionalizar, mas agregar, né, a seu território, né, dentro dessa política, digamos, né, expansionista e tudo mais, né, para conseguir mais poder. E muitas vezes, logicamente, a gente fica se perguntando, mas peraí, para que pegar uma ilhazinha ali, para que pegar um paizinho ali, né, não desprestigiando nenhum país, né, mas estou falando assim, que muitas vezes você olha no papo, é pequeno e tal, não sei o que, mas essa região conta, porque muitas regiões eram ricas em ferro, em carvão, ou sua indústria seria muito útil
né, para determinado país que chegasse e o conquistasse. Né? Ou, né, esse termo, né, anexar. Né? Anexar só um termozinho para não dizer assim, né? Chegar lá, invadir, dominar e já era. Bom, enfim, né? Vejam só, aconteceu a invasão da Etiópia pela Itália, né, em 1935, certo? Foi outra coisa, como eu tinha dito, né? Depois a gente vê uma aula sobre isso. A Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. E teve uma ajudazinha dos alemães. Digamos que isso foi um treinamento para a Segunda Grande Guerra, certo? Digamos, principalmente na questão dos bombardeios. Dá para ter uma ideia do que é que aconteceu, certo? A Guerra Sino-Japonesa. Conflitos entre a Rússia e Japão. Logicamente que a Rússia saiu ganhando, né? Acho que de 2-1. Inclusive, os japoneses tinham uma divergência entre essa questão da guerra da Rússia e eles pretendiam também, eles tinham essa ideia de querer invadir alguns países da Ásia ou tentar uma dominação da Ásia, né? Assim, as ideias se dividiam entre a dominação de determinadas áreas na Ásia, voltar ou tentar de novo alguma vitória, né, referente à Rússia e os Estados Unidos, certo? A Itália também não perde tempo, invadiu a Albânia também, tá certo? Esse projeto, né, expansionista, né, ele começa em 1933, essas coisas todas, certo? Por exemplo, a gente não pode esquecer, ver só o seguinte, certo? Lembram lá da Primeira Guerra, né? Quem foi a principal culpada pela Primeira Guerra? A Alemanha. Então é o seguinte, a Alemanha enfrentava uma grande crise econômica. A Alemanha estava quebrada. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, um pão, por exemplo, você tinha que levar um montão de dinheiro assim para comprar um pão, para vocês terem uma ideia. Como a economia da Alemanha estava quebrada. Então, esse sentimento de revolta, de injustiça, né, que, assim, de uma certa forma a gente pode dizer que foi a injustiça. E, logicamente, vocês sabem que era a principal intenção, certo, da França, da Inglaterra, querer que a Alemanha ficasse lá quietinha no canto dela. A Alemanha foi desarmada praticamente, certo? Politicamente ela perdeu todo o seu poder. Não tinha mais nem, como é que se diz? Eu acho que quase que nenhum poder de voz perante a economia mundial, a política mundial. Então, daí que vai começar a surgir umas novas ideias, ou seja, o Partido Nazista. Adolf Hitler tá chegando aí, certo? Então é o seguinte, com ideias nacionalistas, né, de extrema direita e entre outras coisas, Hitler e com suas ideias ele chega e conquista o povo. E é bom entrar em detalhes que, no caso, ele praticamente reformou toda a Alemanha, certo? Quando chega ao poder, ele começa a perseguir seus adversários políticos, isso comunista, ou até mesmo algumas pessoas do seu partido que não concordavam com ele, certo? Depois ele começa a questionar o Tratado de Versalhes, o tratado que tinha, né, praticamente quebrado a Alemanha, em 1919. Ele começa aí a vingança dos vencedores, né, da Primeira Guerra Mundial, que causou toda a crise econômica na política alemã.
certo? 1930. Muita rejeição e insatisfação na Alemanha referente a esse tratado. Como eu tinha dito antes, né? Ninguém ia gostar, né? O cara chegar e dizer, olha, teu país não vai poder ter exército, teu país não vai poder investir em armamento, certo? Sua economia vai ficar limitada porque é aquele negócio. Quem é que vai investir no teu país? Imagine, você vê seu povo passando fome, frio. Quem antes era uma grande potência. Imagine. Desde já, é aquele negócio. Certo? Eu não estou dando razão ao que ele fez, não. Certo, pessoal? É aquela questão. Você entender o contexto do outro. Certo? Ou seja, você se colocar na situação do outro. Então, é aquele negócio. Nesse momento, aí é que o cara usa da inteligência. Certo? E trazer o povo para si. Trazer os políticos para si. Trazer o exército para si. Tá certo? Vamos embora. 1935. Ele começa a convocar tropas. Por exemplo, a Marinha, ele moderniza a Marinha, ele moderniza a aeronáutica com aviões que posteriormente depois vão virar até jatos. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Certo? A aviação de guerra, a Luftwaffe. Meu alemão tá perfeito. Certo? Um ponto foi a reabilitação e uma região entre a Alemanha e a França, que tinha sido obrigada. Enfim, então uma região foi anexada, né, que eu estou bem enrolado hoje. Mas enfim, essa região ela ficava entre a Alemanha e a França. A Alemanha já foi lá e certo, anexou. Tem várias anexações que ele ia fazer, certo? Inglaterra e a França não via problema na Alemanha. Viram? O interessante é isso, eles não viam problema em Alemanha, tá reforçando seus navios, tá reforçando seus aviões, convocando o exército, certo? Ou seja, o monstro estava tomando tamanho e tu achava que ele não era uma ameaça. Preste só atenção, certo? Então, investir em seu militarismo, no caso, com diplomacia, tenta uma aproximação para não bater de frente com a Alemanha, certo? Seguinte, essa partezinha aí. No caso, para não ter um conflito direto, porque a Europa já saiu com as pernas quebradas, e a França também, com a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, para não haver outro grande conflito, aí eles, peraí, deixa o cara ajeitar o navio dele aqui, o que é que tem? Não, pô, ele precisa de aviões, né, vai que ele tem que defender seu país, né, muito mais, né? Então, daí começa o expansionismo alemão, certo? O Lebensraum, ou seja, espaço vital. Olha o nome, espaço vital, certo? O leste europeu. Por exemplo, já começa a anexação da Áustria, que já tinha, digamos assim, uma certa pretensão, digamos assim, de se anexar à Alemanha e, como é que se diz, compactuava, né, com as ideias nazistas, certo? Aí, vamos para frente. No caso, a Tchecoslováquia, Hitler chega lá e pega os Sudetos, certo? Não é uma região muito grande, mas ele chega e anexa os Sudetos, certo? E esse projeto dele era unir todos os povos, né, de língua ou descendência germânica, né? O projeto dele era fazer a grande Alemanha, certo? Inclusive uma das regiões mais ricas e industrializadas da Tchecoslováquia. O que vocês acham por que é que ele queria essas indústrias? Adivinha? Certo? Com a tomada de
seu parque industrial iria ajudar muito em seus projetos de unificação e ou expansão da Alemanha, certo? Isso tudo criou mais tensão na Conferência de Munique. Então, seguinte, Inglaterra, Alemanha e França, né, são convocados para tentar uma saída diplomática, né, ver se, já que ele estava se movimentando dessa forma, então os caras estavam cismados. Realmente não deu em nada. Então, na verdade, foi um fracasso, certo? A princípio, a França e a Inglaterra, né, queriam evitar esse conflito, mas Inglaterra e a França, para dizer que não foi um total fracasso, eles simplesmente entregam os Sudetos para a Alemanha. E o povo daquela região vê os alemães entrando em sua cidade sem poder fazer nada. E choram. Né? Pois é. Para você ver como eu disse, viu? Não tem ninguém bonzinho, nem ninguém malzinho. Só tem quem faz o que é necessário. Olha o que os caras fizeram. Simplesmente, ó, para evitar confusão, rapaz. Olha, fica com aquela parte lá. Com aquelas pessoas lá, com aquele povo lá. Domina aquele governo lá. Segunda Grande Guerra Mundial, pessoal. Então, daí Hitler, como é que se diz? Uma coisa que eu friso muito é essa, certo? Eles tinham ideia do que Hitler poderia fazer. Mas aquele negócio, né? Faz, não faz, né? É melhor evitar um conflito, certo? Mas a gente está de olho, mas não foi o suficiente, certo? Então Hitler prometeu que seu projeto expansionista ficaria por ali. Parou. Mas ele já estava de olho na Polônia, que já tinha sido território alemão desde a Primeira Guerra Mundial, que foi um dos territórios perdidos pela Alemanha. Perdidos, né? 1939, a Inglaterra e a França se comprometeram em defender o território caso qualquer invasão acontecesse, certo? No caso, a Polônia. Em agosto de 1939, o pacto de não agressão entre a Alemanha e a Rússia. E aí? E agora? Duas potências, de boa. Mas, logicamente, que a gente tem que lembrar que a Rússia, ela enfrentava grave crise econômica. Lembrem que eles estavam na Primeira Guerra. Aí, na Rússia, acontecia a Revolução Russa. Eles tiveram que sair da Primeira Guerra Mundial para resolver seus assuntos internos, certo? Houve a Revolução Russa, certo? Uma guerra civil na Rússia. E depois, quando as coisas se normalizaram, então, ou seja, a Rússia ela não tinha, né, força, vamos ser mais, como é que eu vou dizer, mais sucintos possível. Eles não tinham uma potência bélica, um exército para bater de frente com a Alemanha. Hitler já estava estruturado, praticamente. Certo? Então é o seguinte, neste movimento aí, inclusive, como é que se diz, né? Eles levaram um susto, porque eles esperavam que a Rússia fosse ser um aliado, né? Eles tinham a Rússia como um aliado em potencial, tá certo? Mas esse acordo aí, daqui a pouco vocês vão ver o que é que vai acontecer, certo? Bom, e esse acordo dizia que durante 10 anos, certo, a Alemanha não atacaria a Rússia, não haveria agressão, né, que eles ficariam nesta paz, né, armada, certo? E o seguinte, mas tem uma coisa aí por trás dos panos. Seguinte, eles combinaram o seguinte, secretamente,
a Alemanha ficaria com o oeste da Polônia e a União Soviética ficaria com o leste. Tá vendo? Relaxa que ainda tem mais. Então, pessoal, veja só, certo? Neste momento aí, a União Soviética tinha interesse nos países bálticos, certo? E na Finlândia, coisa que a Alemanha disse, ó, se tudo der certo, é teu, certo? Vejam que vários acordos estão sendo feitos, várias promessas estão sendo feitas, mas que no frigir dos ovos ou quando acontecer determinadas coisas, muita coisa aí vai mudar. Observação: grande parte dos recursos que a Alemanha utilizava entre 1939 e 1941 vinham da União Soviética, certo? Ó, de uma cajadada só, certo? Eles já conseguiram um país que tinha um pátio industrial muito interessante, certo? Um parceiro comercial que os mantinha para, digamos, botar seus mecanismos para frente, certo? Depois do acordo entre França e Inglaterra, Hitler não esperava, veja só, Hitler não esperava que eles declarassem guerra à Alemanha devido ao antigo acordo, certo? Ele achava que a diplomacia ia continuar, tá certo? Mas o seguinte certo? Para invadir a Polônia, no dia 26 de agosto, seguinte, veja só. Para atacar a Polônia, eles fizeram o seguinte, certo? Eles fizeram a técnica de bandeira falsa, digamos assim, certo? Soldados alemães se vestiram de soldados poloneses e atacaram uma rádio alemã que ficava entre a Alemanha e a Polônia. Tá aí o motivo. Eles nos atacaram, então nós o atacaremos. É só somar mais um, o que é que foi que deu, certo? Essa parte, pessoal, essa primeira parte aqui, certo? É só essa movimentação de organização, certo? De preparar forças, certo? Para dar o grande checkmate, certo? Ou seja, para a Segunda Grande Guerra, certo? Estão entendendo aí, né? Esse é o movimento, certo? Então, Hitler vai e dá o bote na Polônia, certo? Então, como eu já tinha dito, tem um pretexto e eles atacam a Polônia. O ataque contra Danzig, certo? Uma cidade no litoral, no norte da Polônia. 1.300.000 alemães invadiram a Polônia, certo? No dia 3 de setembro de 1939, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Pessoal, desde já vos digo, é apenas o começo. Ou seja, a gente está vendo a movimentação política, né, geográfica da coisa, certo? Como eu tinha dito, certo? É uma guerra expansionista, armamentista, certo? E também não deixa de ser econômica, certo? Vocês estão vendo essa movimentação de anexações aí. É para levantar, certo? Países, ou o país, né, que, digamos, perdeu muito na Primeira Grande Guerra Mundial. Apesar que não só a Alemanha perdeu, mas os outros países também. Tá bom? Espero que tenham dado uma luz aí. Abraço, daqui a pouco tem mais. Valeu!